Lucas, como é que eu consigo entrar na faculdade de engenharia eletrônica? Como que eu faço para passar em engenharia elétrica, mecatrônica, controle de automação, qualquer uma dessas? O que eu preciso fazer? Fala galera, bem-vindo ao canal e página A Jornada da Eletrônica, um canal onde você tem um conteúdo único e exclusivo para a sua preparação para a faculdade de engenharia eletrônica, elétrica ou similar e também futuramente para o mercado de trabalho. Galera, é o seguinte, essa semana eu fiquei um pouquinho longe aqui do canal, postei acho que só umas 2 vezes, por conta da correria da faculdade, final de semestre, vocês sabem como é, ou se não sabe, um dia vai saber, talvez, se entrar na faculdade. Mas enfim, galera, hoje eu gostaria de comentar sobre esse tema com vocês, que talvez seja um tema que eu ainda não tenha abordado com tanta profundidade ou com mais profundidade do que em outros vídeos. Como que você faz para conseguir entrar numa faculdade, seja federal, seja particular, de engenharia eletrônica, elétrica ou similar, né? Quais passos você tem que cumprir para chegar lá? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, e se você quer saber, entender um pouco mais sobre isso, fica comigo até o final e solta a vinheta. Galera, para você me ajudar, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, se ficar alguma dúvida, injúria, lamentação, só comentar aqui embaixo que eu com certeza vou te responder, e também compartilha esse vídeo com algum amigo seu. Bom, é o seguinte galera, como é que você faz para entrar ou numa universidade particular, ou numa universidade federal, ou qualquer outra faculdade de engenharia eletrônica do país, ou elétrica, ou mecatrônica, ou controle de automação, mesmo que seja EAD também. Bom, vamos lá. Primeiro é o seguinte, você precisa ter concluído o ensino médio, eu acho que muita gente passa por aqui, já não é mais novidade isso, mas vamos falar, né? Tem que ter concluído o ensino médio. E aí é o seguinte, galera, você vai ter as opções, né? De faculdade particular e de faculdade privada e também, em alguns casos, até EAD. E como que você faz para conseguir entrar em qualquer uma dessas? Bom, o processo para todas elas é um vestibular, alguns mais fáceis, outros mais difíceis. Então, para você conseguir entrar em qualquer curso desses, você vai precisar passar por um vestibular. O que os vestibulares cobram? Todo o conteúdo que você viu durante sua vida toda. Basicamente, o conteúdo do ensino médio, que é basicamente o aprofundamento maior que você teve, o aprofundamento nas matérias, de todas as matérias que você teve na escola até aquele momento na sua vida. E aí vai cair tudo, exceto em alguns vestibulares. Por exemplo, o ITA, se eu não me engano, não vai cair tudo. Não sei se cai história, português cai, história, geografia, não sei se essas matérias caem, por exemplo, no vestibular do ITA. Então, cada vestibular vai ter sua particularidade. A maioria das pessoas faz o Enem, que é no cenário nacional, e aí consegue entrar tanto em Universidade Federal, quanto tentar o ProUni para conseguir bolsas. Então, é o caminho mais fácil e mais amplo, digamos assim. E aí, você vai ter que estudar e se preparar para esse vestibular de acordo com o que você quer. Primeiro, você tem que ver se você tem condições de fazer uma universidade federal, porque em 99% dos casos você vai ter que ficar o dia inteiro na faculdade, então é mais complicado trabalhar, é mais complicado se manter e mais complicado de estudar, porque você vai ter que ocupar o seu tempo também ganhando dinheiro para conseguir se manter e não vai ter tanto tempo para estudar. Na universidade particular, a maioria você vai ter em um período só, então o trabalho fica mais fácil, porém o dia com certeza vai ser cansativo, porque você vai ter que trabalhar o dia inteiro, estudar o dia inteiro, e vai ter pouco tempo para se dedicar realmente para a faculdade. Então são vários problemas aí que vai ter durante esse caminho, e você tem que analisar qual que é a melhor opção para você durante os anos que você precisa ficar na faculdade. E aí, a partir disso, você tem que, analisando o seu objetivo, vendo o que você quer, qual universidade você quer, em que estado você quer, se você vai morar com seus pais ainda, se não vai, se vai ser particular, se vai ser federal, se vai ser estadual, qual faculdade que for, se for EAD, você vai ter que analisar o seu objetivo e, a partir daquele objetivo, traçar os seus planos para conseguir a nota suficiente para passar no vestibular, seja numa universidade federal, seja para conseguir uma bolsa em alguma universidade particular. E aí que vem o problema. Bom, desde quando você é pequenininho, você está acostumado a estudar mais como uma máquina de produção do que alguém que realmente pensa no que está fazendo. Você faz um monte de exercícios de repetição, de escrever números, de multiplicação, divisão, soma e um monte de outras tarefinhas básicas, copiar um monte de coisa do livro. Então, desde pequeno você é treinado a mais produzir, a repetir, do que realmente pensar. E isso, quando a gente está lá no começo, lá na infância, é muito efetivo. Foi efetivo para mim. Fiz, por exemplo, como é que é o nome? Esqueci o nome agora, das multiplicações lá. Como é que é o nome? Era tabela de alguma coisa, esqueci o nome. Dei aquela cortadinha no vídeo só pra me lembrar o nome, era tabuada. Eu repeti a tabuada de todos os números trocentas vezes, até por isso que, além da genética, né, de ter facilidade com exatas, treinei muito quando era criança
E isso, ao longo da vida, é necessário para você conseguir armazenar algumas informações. Mas depois, conforme o tempo vai passando, repetição acaba se tornando, na maioria das vezes, completamente desnecessário, e você tem que aprender a pensar. E ninguém te fala isso quando você está no ensino médio, ninguém te fala isso dentro de casa, então sua educação vai ficando cada vez mais precária. E aí chega no vestibular, você tem dificuldade de alcançar o seu objetivo. Primeira coisa que você vai analisar, primeira coisa que você vai fazer quando começar a estudar de fato para o vestibular. Primeira coisa que você tem que aprender. As matérias não são caixinhas. Não existe física, química, matemática, português, geografia, história e as outras matérias que você vê durante o vestibular. Essas matérias não são, como que eu posso dizer? Elas são relacionadas. E a gente estuda como se elas não fossem relacionadas. Por exemplo, quando você estuda física, com certeza você vai ter matemática no meio, com certeza você vai ter química no meio. Quando você estuda história, você vai ter português, você vai ter um monte de coisas relacionadas a cada uma daquelas matérias. E nós estamos acostumados a estudar como se fosse tudo em caixinhas. Inclusive, na faculdade continua assim, e é uma crítica que eu faço. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que não existe esse negócio, se eu gosto de matemática, química e física, não vou estudar as outras matérias, não gosto das outras matérias. Cara, todas essas matérias, por mais que você não tenha maturidade para entender ainda, você vai precisar delas durante a vida para te formar como um cidadão que sabe o ensino médio. Como o próprio nome já diz, o conhecimento básico que todo mundo precisa ter sobre todas essas matérias para não fazer besteira durante a vida. Inclusive, vi um vídeo recentemente no Facebook de um cara que estava usando gasolina, né? Eu não sei qual o processo que ele fez ali, mas para conseguir gerar gás para acender as bocas do fogão dele. E daí, né, naquele processo ali, ele acabou com o fogo ali que ele estava fazendo, acabou derramando em algum lugar que não era explosivo, mas que facilitava a propagação da chama. E aí, eu não sei o que aconteceu, se as pessoas morreram, mas assim, teve gente que se queimou 70%, 80% do corpo, queimadura de 3º grau, foi algo horrível. Isso por falta de conhecimento. Uma pessoa consciente não ia fazer aquilo que ele fez dentro de casa. Primeiro que nem ia fazer aquilo, né? Dentro de casa, pior ainda. Então, assim, os conhecimentos do ensino médio são necessários de qualquer forma. Então, por mais que a trajetória que você queira seguir, a carreira que você queira seguir, não envolve outras matérias como história, geografia, como no caso de engenharia, elas são necessárias para você entender muita coisa, e tanto que dentro da engenharia você vai fazer algumas matérias da grade de humanas para você trabalhar esses fatores, tanto de tecnologia quanto de fator humano. Então conhecer a história por trás de tudo é realmente necessário. Então é uma coisa que eu estava discutindo com o pessoal, porque eu sou professor de vestibular, professor de física de vestibular, e aí muita gente fica incomodado com isso. Cara, por que eu tenho que conhecer matérias que não vão fazer parte da minha rotina de estudo? Bom, você talvez não precisa conhecer, não precisa fazer vestibular, aí fica o questionamento, mas você precisa, pelo menos, ter estudado no ensino médio e ter conhecimento, e como o Enem cobra, você vai precisar para fazer o vestibular. Então a primeira coisa é esquecer esse negócio de que cada matéria é uma matéria e estão em caixinhas separadas. Tudo se relaciona. Porque quando você vai fazer o vestibular, você pode perceber que a maioria dos exercícios relaciona vários conhecimentos diferentes. Então, por exemplo, pode ter algum acontecimento que numa matéria de biologia ali acontece de uma determinada forma, mas é explicável pelo um fenômeno físico. E aí cai isso dentro da prova de física. E se você não sabe biologia, aí você cai do burro. Então a primeira coisa, repetindo novamente, não estude mais as matérias separadamente, não ache que são caixinhas em caixinhas, estuda elas aprofundadamente. Segunda coisa, para de decorar e começa a estudar. Como assim, Lucas? Primeira coisa que você tem que entender. Segunda coisa que você tem que entender, você não está estudando quando você está durante a aula. Quando você está assistindo uma aula, você não está estudando, você está aprendendo. O momento de estudo é quando você fica sozinho e começa a raciocinar nas coisas que você aprendeu e resolver exercícios. Isso que é realmente estudar. Terceiro ponto, e não menos importante, depois que você fez tudo isso, ou seja, já consegue estudar as matérias, já consegue relacionar elas, melhor dizendo, tem uma consciência estudantil muito mais forte, está presente ali no momento de estudo, não fica só decorando as coisas. O terceiro ponto, que é muito importante para você entender isso, é que mesmo que você queira fazer engenharia eletrônica, elétrica ou similar, você precisa conhecer como ela surgiu, qual que é a trajetória para a existência desse ramo da ciência, dessa área de estudo da ciência. Porque muitas vezes, por conta do seu achismo, você acha, não, é isso que eu quero. E na verdade, como eu já falei no vídeo anterior, que eu postei terça-feira, se não me engano, terça e quarta-feira, na verdade, talvez aquilo não seja pra você e você só tenha uma ideia de que aquilo é realmente pra você. E daí, quando você começa realmente a estudar, a ver o que envolve a eletrônica, a eletricidade, você fala, pera, isso aqui não é pra mim. Então é muito importante que você consiga analisar esse processo. Olha,
A melhor dica que eu posso te dar, essa terceira dica que eu posso te dar é experimentação, especulação. É você começar a ir atrás de fazer projetos de eletrônica, de projetos de eletricidade. Ah, Lucas, e como que eu vou fazer isso? Talvez entrando no curso profissionalizante, curso técnico, cursos rápidos, pegando uma experiência como auxiliar. Olha, você precisa disso, precisa de um ajudante para te ajudar em alguma tarefa ali dentro daquela área, se você conhece alguém que trabalha na área. Então essa é uma dica importantíssima para você. Bom, esse é o processo para entrar na faculdade de engenharia eletrônica e elétrica com muito mais consciência e não simplesmente por achismo, estudando do jeito que você saiu da escola, passando no vestibular de qualquer jeito e chegando lá e dando a cara a tapa e vendo aquilo que não é aquilo que você quer. Porque se você cumprir todos esses requisitos que eu falei para você, você vai ter muito, mas muito mais facilidade na hora que você entrar na faculdade, principalmente vai ter menos dificuldade ou mais facilidade de não ser uma pessoa que vai desistir da graduação. Eu já falei aqui no canal, em universidades particulares, 60% ou mais de 60% dos estudantes desistem do curso. Em universidades federais, 40% a 43% também desistem do curso, então são números bastante altos. Agora, se você comparar, por exemplo, ITA, IME, por exemplo, a taxa de desistência, de evasão dos estudantes de engenharia lá chega a ser 5%. Só que quando você vai analisar o vestibular dos caras, é o mais difícil do Brasil. Ou seja, o cara já ganhou uma resiliência, uma consistência de estudo, uma consciência de estudo também muito grande antes mesmo de entrar na faculdade. E aí, por isso que mesmo sendo uma faculdade assim muito difícil de você chegar na conclusão, ele já está acostumado com todo aquele processo. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Me segue lá no Instagram e no Facebook também para continuar acompanhando os meus conteúdos, beleza? Valeu, abraço!